ele faça exatamente essa ligação entre as VLANs, certo? Se você der entrada nesse PC0 aqui, por exemplo, acessar o prompt de comando e mandar um ping, na realidade eu vou dar um ipconfig para ver se a configuração dele tá ok, não é isso? E vou mandar um ping para 172.30.0.2. Vamos lá. Ele teria de estar pingando, tá, minha gente? Talvez ele perca a primeira ou a segunda. Pronto, tá pingando, tá certo? Vejam que ele tá pingando para o IP2. Continua pingando para o 3. Que ele também deve perder alguns pacotes porque ele está fazendo exatamente o ARP, né? Isso, solicitando para pegar o MAC de destino, tá, minha gente? E depois ele passa a pingar porque ele está fazendo a configuração, a conexão entre os outros switches, certo? Porém, ele não pinga para os outros PCs, não é isso? Na realidade, o 03 ele não pinga, né, minha gente? Porque ele não existe o 03, não é isso? Que a gente mudou para 13, não é isso? Ele tem o 3, o 4 é o 5 agora, que ele vai pingar, que é o do outro lado, não é isso? Tá pingando aqui já para o 5 e ele vai pingar para o 6 também. Então a gente tem configuração dos PCs da seguinte maneira: a gente tem o 01, o 02, não é isso? O 5 e o 6, 05 e 06, esses estão nas mesmas VLANs, né? Não é isso? E o 13, 14, 17, 18 que estão em outra VLAN. Estão em outras VLANs, não é isso? Na realidade, antes da gente inverter essa subrede, eles já não se encontravam, eles já não se enxergavam pelo motivo de estarem em VLANs diferentes, não é isso? Agora a gente vai fazer através do roteador que eles passem a se enxergar, tá certo? Então como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o roteador e vai ligar ele. Quando eu abro ele, ó, ele aparece com essa interface que é querendo entrar no modo setup, tá, minha gente? Que a gente não vai utilizar o modo setup e a gente vai apertar não para sair do modo setup, correto? E vai entrar no roteador mesmo, tá? Então eu vou chegar aqui, vou dar enable, entrar no modo de configuração que é configure terminal, certo? E agora sim eu vou configurar a interface. Interface fecha Ethernet 0/0, correto? Só que a interface, como vocês perceberam aqui, eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção, mas vale ressaltar, eu só coloquei uma interface interligando ao switch, tá? Como é que eu vou fazer para que dá um IP diferente a essa interface? Se essa interface, na realidade, essa interface é uma interface única, tá? O que acontece, tá? Se você parar para pensar, vocês poderiam dizer para mim, professor, o senhor poderia botar dois, na realidade, aquele outro roteador que tem duas interfaces flash Ethernet e fazer com que uma ficasse em cada VLAN, disponível para cada VLAN. Isso seria uma solução, tá, minha gente? Mas não uma solução viável e uma solução tecnológica real. Por quê? Vamos dizer que eu tivesse 6 VLANs. Eu teria que ter 6 interfaces no roteador. Se eu tivesse 10 VLANs, eu teria que ter 10 interfaces no roteador. Isso, na realidade, se torna inviável, tá, minha gente? Certo? Porque roteadores são realmente componentes caros, que normalmente para você colocar tantas interfaces como essa quantidade que eu estou comentando, seriam muito caros esses roteadores, então consequentemente não seria viável para você fazer isso. Então o roteador ele tem um recurso que é você criar uma coisa chamada subinterface, que aí sim você pode dar interfaces diferentes. É como se você fizesse o seguinte: você criasse interfaces internamente a ele, mais interfaces fictícias, correto? Interfaces virtuais, tá? Que ela vai continuar utilizando uma interface física, mas você pode separar ela em quantas interfaces desejar, tá, minha gente? Então como é que eu faço isso nesse roteador zero? É simples. Eu, ao invés de colocar interface Ethernet 0/0, eu boto 0/0.1. Agora vejam que aqui no pronto ele já está colocando aqui, ó, subinterface, correto? Ele acabou de criar uma subinterface. E aqui sim eu posso dar IP a essas interfaces. Por exemplo, IP address. Qual é o IP da primeira VLAN? 192.168. Aliás, desculpa. Disse errado, não é isso? Qual é o IP mesmo, minha gente? É 172.30.0.254 que eu tenho que colocar, não é isso?
172, que é o IP do gateway, né? Isso, 30.0.254. E a máscara que é 255.255.255.0. Correto? Bem, vejam que na realidade, quando eu boto esse IP, ele já diz aqui, ó, configure IP routing on LAN subinterfaces only allowed quando sua subinterface está configurada para 802.1.10, o protocolo é 802.1Q ou ISL VLAN. Lembram que existiam esses dois protocolos que eu comentei com vocês para VLANs, correto? Então eu tenho que setar para essa VLAN aqui que ele está utilizando esse protocolo, tá, minha gente? Então eu vou dizer aqui, ó, encapsulation, tá? Vejam que eu posso utilizar a interrogação .1Q, que na realidade é .1Q, não é isso, minha gente? Dot em inglês é .1Q, que é justamente informando que ele está utilizando o encapsulamento 802.1Q, tá? E essa VLAN, qual é essa VLAN aí? É a VLAN 10, não é isso? A VLAN que está com 30.0.254 é a VLAN 10. Então eu vou dizer que essa interface faz parte da VLAN 10, ó. Quando eu dou esse comando, eu estou acabando de dizer que essa interface faz parte da VLAN 10, tá? E agora sim eu vou poder dar o IP para ela, correto? Vejam que na realidade essa VLAN aqui ela já está com o IP desse switch, tá? Na realidade eu coloquei esse IP no switch, tá, minha gente? É por isso que está dando esse erro aqui, ó, IP duplicado. Então eu vou lá e vou alterar o IP do switch, tá, minha gente? Vamos lá, clico no switch, interface, configuração de terminal, não é isso? Interface VLAN 1, é assim que eu dou o IP do switch, né? E vou dizer que o IP desse switch vai ser desse IP address 172.30.0.253. 255.255.255.0 é a máscara, tá? Qual é o IP na realidade que eu botei nesse switch, minha gente? Alguém se lembra? Show running config. Bem, tirando o conflito então do switch 0, tá, minha gente? Da conflito que teve, agora sim eu posso setar o IP do roteador sem problema, correto? Sem problema algum. E agora eu vou fazer isso para a outra VLAN, tá, minha gente? Então como é que seria? Só que agora ao invés de ser interface 0.1, seria interface 0.2, correto? Também tenho que dizer que ele vai utilizar o encapsulamento, só que agora a VLAN dela é a 20, correto? E, por fim, eu vou dizer o IP dela, que seria exatamente o 1.254, que é o do gateway dessa VLAN, correto? Bem, feito isso aqui, eu preciso também levantar a interface, tá, minha gente? Só que esse levantar da interface, ele deve ser feito na interface física e não na interface, não na subinterface. Então eu vou entrar na interface 0/0 e agora sim vou dar no shutdown. Vejam que quando eu levanto a interface física, ela levanta a interface física aqui embaixo, levanta a subinterface e levanta as duas subinterfaces na realidade, correto? Bem, Tiago está me perguntando aqui, esse encapsulamento identifica o tag da porta trunk? Exatamente, tá, Tiago? Exatamente, esse encapsulamento faz exatamente aquela inserção no protocolo, que é, na realidade, no encapsulamento que é feito do tag, ele vai passar aí como 20 ou como 10. Na realidade, essas interfaces vão entender esses dois encapsulamentos, esses dois tags. Parabéns, viu, Tiago? Você está provando que está estudando, correto? Que estudou nesse tempo todo que a gente não teve aula, correto? Perfeito. Então,